Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, hoje tem jogão, hoje tem Corinthians, Fortaleza e Corinthians, pessoal. Que jogo é esse? Rapaziada, outra coisa, até que enfim, o Wesley foi vendido. O Wesley talvez nem jogue contra o Fortaleza, pessoal, foi vendido. E eu quero saber a sua opinião, o que achou dessa venda? Gostou? Comente aí. Use aí o espaço de comentário para dar a sua opinião. E não esquece, hein, fiel? Fiel, representa. Fortalece aí com like. Fortalece com like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Por quê? Ativa o sininho. Porque assim que acabar o jogo de hoje contra o Fortaleza, terá todo o pós-jogo, todas as notícias. E já digo mais. Corinthians vai vencer hoje, hein? O Corinthians vai vencer fora de casa. Precisa. É obrigado a vencer. Até porque o Fluminense ganhou do Galo ontem. Então, vai pra cima, Corinthians. É vencer ou vencer. Rapaziada, chega fortalecendo e vamos para as notícias do Corinthians. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians que joga neste domingo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo importantíssimo, mais um jogo importantíssimo para o Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Lá em Fortaleza, pega o time que está na busca pela liderança do campeonato, está na liderança do Campeonato Fortaleza, contra o Corinthians que está na zona de rebaixamento. É um jogo complicadíssimo. O Corinthians que vai jogar algumas vezes contra o Fortaleza, porque depois enfrenta mais 2 vezes o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Então já é um primeiro compromisso, mas o compromisso mais importante é esse mesmo do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramon Dias ainda não definiu oficialmente a escalação do time, mas ele terá a volta de alguns jogadores importantes. O Thales Magno, portanto, está de volta. O Thales Magno está recuperado. Já estava recuperado o Thales Magno, né? Não estava machucado, mas ele foi poupado no último jogo por causa de uma sobrecarga muscular e vai jogar pelo time do Corinthians. O mesmo acontecendo com o volante Ranielli. O Ranielli, sim, está recuperado de uma lesão na panturrilha e treinou com o elenco, viajou com os demais jogadores para a Fortaleza. Thales Magno e Ranielli, portanto, novidades no elenco corintiano. O atacante Yuri Alberto também encerrou o período de transição após se recuperar de uma cirurgia para retirada de vesícula biliar, O Yuri Alberto, em tempo recorde, se recuperou e está de volta ao time do Corinthians, assim como o atacante Romero, que foi preservado nas últimas partidas foi preservado o Romero, por causa de uma contusão muscular, de um incômodo muscular, de dores musculares. Então, esses 4 jogadores estão de volta. O Ranielli, o Thales Magno, o Yuri Alberto e também o Romero. Mas desses 4 jogadores, apenas o Thales Magno deve começar como titular do time do Corinthians. Pelo menos é esta a informação. O time do Corinthians que deverá ter outras 3 alterações em relação ao time que venceu o Bragantino nos pênaltis na última terça-feira pela Copa Sul-Americana. Na linha defensiva, o Félix Torres e o Mateuzinho devem ocupar as vagas que estavam com o Gustavo Henrique e com o Fagner. Então, o Félix Torres deve entrar no lugar do Gustavo Henrique e o Mateuzinho deve entrar no lugar do Fagner na lateral direita. No comando de ataque, o Pedro Raul, veja você, Pedro Raul de novo, deve entrar no lugar do Giovani. Deve ser mais uma alteração do técnico Ramon Dias para este confronto contra o Fortaleza. Assim, uma provável escalação do Corinthians para enfrentar o Fortaleza tem o Hugo Souza, os 3 zagueiros. E o Corinthians tem jogado com 3 zagueiros, parece que esse é o melhor esquema mesmo para o Corinthians. O Kaká, o Félix Torres e o André Ramalho. O Mateuzinho na lateral direita, Rian e Charles no meio de campo e o Matheus Bidu na lateral esquerda. No ataque, Thales Magno, Rodrigo Garro e o Pedro Raul. Esse o provável time do Corinthians para encarar a equipe do Fortaleza lá em Fortaleza, com algumas alterações, portanto, mas é o time escalado pelo técnico Ramon Dias. O José Martínez seria titular desse time do Corinthians. O volante contratado, o venezuelano, volante contratado do Filadélfia, seria titular, treinou durante a semana como titular, mas acontece que a documentação do jogador não ficou pronta, então ele não vai poder jogar. O nome dele não saiu no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. O visto
O jogador não conseguiu o visto de trabalho. A documentação não ficou pronta, então ele não vai poder jogar. Assim como o Héctor Hernandes também não teve a documentação pronta. O jogador não está com visto de trabalho em dia. A documentação não está regularizada. Os dois jogadores não viajaram, portanto, com o Corinthians, não vão fazer a estreia com a camisa corintiana. Há a possibilidade dos dois começarem jogando, se a documentação estiver regularizada, no jogo do meio de semana pela Copa do Brasil contra o Juventude em Caxias do Sul. Pelo menos é esta a intenção do time do Corinthians, regularizar a situação para que os dois enfrentem o Juventude em Caxias do Sul pela Copa do Brasil. É o Corinthians, escalado ainda não oficialmente, mas é o provável time do Corinthians escalado para pegar a equipe do Fortaleza em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E agora eu vou falar para você do atacante Wesley, que está negociado com o Al Nassr da Arábia Saudita. Wesley foi negociado com o Al Nassr da Arábia Saudita. O Corinthians bateu o martelo, acertou neste sábado a venda do atacante Wesley de 19 anos para o Al Nassr da Arábia Saudita. A jovem revelação do terrão do Corinthians já vai ficar fora do duelo contra o Fortaleza, já foi liberado para terminar a negociação. Aliás, a negociação que foi conduzida pelo empresário do Wesley, o Clóvis Henrique, além do presidente Augusto Melo e do diretor executivo Fabinho Soldado. O Corinthians gostou da oferta apresentada pelo Al Nassr na última sexta-feira. Os valores propostos são mantidos em sigilo, mas segundo informações, o valor é de 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais, além de 5 milhões de dólares de bônus por metas alcançadas, ou seja, mais 27 milhões de reais. O Corinthians queria um pouco mais, o Corinthians queria 25 milhões de euros, acabou fechando o negócio em 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais. O Wesley foi aprovado pelo Fundo Soberano Saudita, que detém 75% do Al Nassr, e se encaixa em uma das vagas de atleta estrangeiro de até 21 anos do clube. O Wesley está com 19 anos. O Corinthians entende que é necessário vender pelo menos um atleta nessa janela de transferências e por isso não se opôs à saída do Wesley, principalmente por ter considerado um valor justo. O Corinthians precisa fazer caixa, né? Precisa vender jogadores para fazer caixa, precisa de dinheiro e por isso o Corinthians optou pela saída do Wesley neste momento. O Wesley, portanto, não é mais jogador do Corinthians. O Wesley já está negociado com o Al Nassr da Arábia Saudita. Em compensação, uma boa notícia para o torcedor corintiano. O Corinthians deu um aumento de salário para o Rodrigo Garro e renovou o contrato com o Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro que recusou a proposta do River Plate, né? O River Plate queria a contratação do Rodrigo Garro. O River Plate tinha feito uma proposta ao Corinthians pela contratação do Garro. O Corinthians não quis negociar o jogador e agora deu um aumento de salário para o Garro. O Garro tinha um dos salários mais baixos do elenco corintiano. Agora ele tem um salário alto, né? Tem um dos salários mais altos do elenco corintiano e vai ficar até o fim de 2027. Aliás, o contrato dele era até o fim de 2027. Agora ele fica até o fim de 2028. Né? A prorrogação do contrato até o fim de 2028. A multa rescisória do camisa 10 é de 100 milhões de reais para o mercado nacional e 300 milhões de euros para o internacional. Então ficou difícil agora alguém contratar o Garro do Corinthians. 100 milhões de reais para o mercado nacional e 300 milhões de euros para o internacional. Segundo o Garro, ele deu entrevista para a Corinthians TV, ele diz que é algo lindo para ele, para o clube também. Chegar aqui foi um passo importante na carreira, foi uma decisão importante. Hoje, renovar com o clube é algo lindo. Sinto que tenho muitos sonhos para cumprir com o Corinthians. É só um passo a mais. Tenho que seguir trabalhando para poder alcançar esses objetivos. O Garro disse à Corinthians TV. Então, o Garro está de contrato renovado
E com isso o Corinthians se protege em relação a possíveis propostas de fora pelo meia esquerda argentino. Ele é que é um dos principais jogadores do Corinthians na temporada. Rapaziada, o Corinthians tinha que fazer isso com o Garro mesmo. Mano, Garro tava recebendo menos que... quer dizer, recebe menos que Pedro Raul, Yuri Alberto. Pô, o Garro era um dos que menos recebia no Corinthians. E hoje, o Garro, convenhamos, se não for o melhor jogador do Corinthians, é um dos melhores. Então o Corinthians fez bem em renovar com o Garro. Outra saída possível, pessoal, é a do Giovani. O Giovani pode ser vendido para um time lá do Marrocos. Então o Corinthians está se desfazendo da molecada, fazendo um caixa para contratar. Agora contratar quem, que a janela fecha dia 2? A janela de transferência, se eu não tiver enganado, fecha dia 2. Vai dar tempo? Sei não, hein? Sei não. Vamos ver o que acontece. O que acontece, que eu espero que aconteça mesmo, é o Corinthians vencer hoje, goleada, em cima do Fortaleza, 1-0 fora o baile. Essa goleada é o que interessa. Corinthians vencer, buscar esses 3 pontos, pra gente sair da zona de rebaixamento e depois vem o Flamengo. Flamengo dá pra ganhar, o Flamengo do Tite oscila bastante. Eu venho falando direto. Time do Tite não é de confiança mais, não é. Já falo direto, flamenguista. Com o Tite, vai ser assim direto. Porra, o Flamengo se classificou na Bacia das Almas contra o Bolívar. 1-0 pro Bolívar e quase perde a classificação. Mas vamos falar do Corinthians. Fortalece com o like aí. Se inscreve no canal e fique atento, hein? Fique atento, porque logo mais tem Fortaleza e Corinthians. E vai, Corinthians.